Como eu disse, né, esse webinar está dedicado a tratar dessa tecnologia, né, do Profis iFix, e na sequência vocês ainda vão ter a oportunidade de, uma vez por semana, ter acesso a mais um tipo de solução, mais um tipo de tecnologia com a qual a Aquarius trabalha, né? Então, vamos lá, né? Inicialmente, para quem não conhece a Aquarius, talvez alguns no qual não nos conheça, né? Somos uma empresa 100% nacional, a gente tem mais de 30 anos aí no mercado. O valor da Aquarius está exatamente em cada uma dessas pessoas que vocês veem na foto e outras tantas aí que já trabalham conosco e não participaram dessa foto, né? Que fazem com que a gente seja uma empresa talvez única no mercado, né? A gente tem conhecimentos da área de TI e de automação, né? Ao mesmo tempo, né? Eu acho que trabalhar com Aquarius é uma espécie de um atalho, né? De uma forma que você consiga trabalhar com demandas que estão entre o chão de fábrica e o nível corporativo de uma maneira única, né? Então, tudo que é software para a indústria, de alguma forma, a Aquarius acaba trabalhando com isso e podendo atender essas demandas, reunindo serviços próprios ou de parceiros de serviços, né, da Aquarius, e tecnologias de software dos nossos parceiros tecnológicos e até mesmo de hardware de alguns outros parceiros que nós temos para complementar essa solução e fazer com que a gente consiga entregar soluções completas, né? A Aquarius, ela, dentro desse contexto, né, de distribuidora, ela tem, acho que, um pouco mais de 10 parceiros tecnológicos hoje. O mais tradicional deles, sem dúvida, é a GE, um parceiro de longa data, né? Temos essa distribuição desde 2002, e antes mesmo dessa parceria, a Aquarius já era distribuidora da Intelution, que é a fabricante original do iFix, né? Então, esse, sem dúvida, é um parceiro que nos traz essa, digamos, espinha dorsal de comunicação, né, da indústria. Mas além dessa parceria com a GE, e eu acho que isso a gente vai abordar também nos próximos webinars, né, temos uma parceria complementar com várias outras soluções, né, para a parte de cibersegurança, gestão de malhas de controle, gestão de mudanças em aplicativos industriais, portais web de indicadores, realidade aumentada, machine learning aplicado para a parte de manutenção preditiva, drivers de comunicação, enfim, há um sem fim de tecnologias aí e que a Aquarius reúne e disponibiliza através da sua interface brasileira, sempre trazendo para o nosso cliente final uma leitura, né, tropicalizada dessas tecnologias, facilitando todo o acesso a suporte técnico, treinamento, enfim, consultoria para essa parte de projetos, né, de implantação, enfim, a Aquarius ela é um distribuidor completo nesse sentido. Resumindo o que a Aquarius faz, para quem nunca viu, né, a Aquarius ela basicamente trabalha com soluções que coletam dados do chão de fábrica, seja lá qual for a fonte, né, de automação ou não, transforma esses dados em algum tipo de cálculo, de georreferenciamento, alerta, indicador, né, algum tipo de resultado, e apresenta isso em diferentes interfaces. Isso pode ser lá uma máquina na sala de controle ou um tablet na mão de um gestor, por exemplo, né? Sempre objetivando trazer algum resultado de redução de custo, aumento de produtividade, melhoria de eficiência, melhoria na parte de segurança, né? Seja lá como for, né? Esse eu acho que é talvez um maior resumo do que a Aquarius faz hoje, né? E já há muitos anos. O que está por trás dessa nossa oferta é um monte de caixinhas, né? Uma sopa de letrinhas, como a gente gosta de dizer. E isso é uma coisa com a qual a gente gostaria que os nossos clientes não precisassem se preocupar, né? A Aquarius está aqui exatamente para tentar entender qual é a demanda dos nossos clientes. Puxa, eu tenho uma iniciativa aqui de indústria 4.0. Nossa, eu tenho um problema, sabe, de excesso de paradas não programadas no chão de fábrica. Eu gostaria de comunicar o meu sistema de automação com uma interface de BI e poder obter algum tipo de relatório de inteligência em cima disso. Enfim, você não precisaria se preocupar em quais siglas, caixas você teria que elencar, comprar, implementar, né? Eu acho que a Aquarius ela se coloca exatamente como uma orquestradora desse tipo de solução. Então, a Aquarius ela tem esse papel de entender qual seria a solução mais enxuta, né, mais adequada, mais barata para poder atender aquela demanda específica que você tem. Tá? Bom,
Vamos lá, entrando realmente no mérito aí do iFix, né, que é o carro-chefe dessa apresentação de hoje, né? A gente gostaria, número um, de falar um pouquinho do que é o iFix, né? Por que o iFix tem tanto destaque? Por que o iFix é realmente um dos sistemas de escadas líderes do mundo, né? Primeiro, pela questão da robustez e conectividade. É realmente muito difícil se equiparar a estabilidade, robustez que a solução tem, né, em termos de segurança, e a questão da conectividade, né, um sistema que surgiu, né, de maneira totalmente agnóstica, sem ter nenhum tipo de hardware associado, e que reúne aí, o potencial de, sei lá, de uma centena de drivers, pelo menos, para diferentes tipos de PLC, equipamentos de campo, enfim, dispositivos de IoT. O iFix, ele de fato pode se comunicar com o que você quiser, com o que você tiver instalado no seu chão de fábrica. A flexibilidade de acesso também é um ponto importantíssimo do iFix, que permite não só uma interface cliente-servidor, né, usando um cliente convencional, mas clientes enxutos via terminal server, permite acesso via interface web, cliente web, já baseado em HTML5, né, permite virtualização dos servidores, né, permite, enfim, acesso via dispositivos móveis, é extremamente flexível, né, e democrático o acesso à ferramenta. E é uma ferramenta que está em constante evolução, né? Isso acho que é um dos pontos que eu espero que fique claro nessa apresentação de hoje, né? A GE sempre tem essa preocupação de trazer novas versões, trazer novas funcionalidades, melhorar funcionalidades antigas. Então, é uma ferramenta que está em constante evolução. A base instalada escada da GE, ela é descomunal, né? Ela tem mais de 500 mil escadas escadas instaladas pelo mundo em diferentes países, né, 90 na verdade, chegando a cerca de 20 mil clientes pelo mundo, tá? No Brasil não é diferente, né? Proporcionalmente a gente tem uma base instalada bastante significativa, né? E a gente não tem uma segregação de vertical, né? Pelo contrário, o iFix é um sistema que é instalado em vários tipos de segmentos: saneamento, mineração, siderurgia, farma, alimentos e bebidas. O iFix é uma ferramenta extremamente versátil, né? De forma geral, o iFix, ele, obviamente, fornece tudo que um SCADA, né, padrão fornece, em termos de telas de operação, com possibilidade de visualização de dados em tempo real, telecomando, né? Como eu disse, a parte de conectividade é um dos pontos fortes aí da ferramenta. A parte de visualização é extremamente flexível e alinhada às normas de boas práticas, né, do mercado, como a ISA 101. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Flexibilidade de acesso, como eu disse, através de acesso web, já baseado em HTML5, enfim, totalmente flexível nesse ponto. E ele é um sistema extremamente flexível, né, permitindo customização através de script, permitindo basicamente a manutenção do histórico, né, de processo. Na verdade, o Profis História, que é uma outra ferramenta da GE, ele tem uma versão embedded dentro do iFix que já é fornecida junto, né? Inclusive com versões gratuitas para aquela proporcionalidade de tags que tem naquele iFix sendo fornecido, né? Que a GE chama de História Essentials e é essencialmente o próprio História, que é a ferramenta de histórico padrão da ferramenta do iFix hoje, né? E através desse tipo de integração, uma das possibilidades de uso é exatamente o playback. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é como se você pudesse passar um vídeo baseado numa história passada na sua planta, em modo runtime, em modo de operação do iFix. Tá? Enfim, o iFix, de fato, é uma ferramenta que evoluiu demais nesses últimos anos. Né? A arquitetura do iFix, ela é também muito flexível, e a gente pode ter desde um iFix standalone, né, funcionando ali de maneira estanque, comunicando ali com alguns PLCs, né, e obviamente mais barato, mais acessível por causa disso, né, até arquiteturas extremamente complexas, tendo redundância, né, hot standby, com sincronismo de tags, eventos, alarmes, permitindo acesso via clientes normais, clientes, como eu disse, via web, via terminal server, com ferramenta para gestão dos alarmes, disponibilidade desses alarmes em dispositivos móveis, enfim,
a arquitetura pode ser tão complexa quanto necessário, né? E, obviamente, o custo, né, final da solução também acompanha essa complexidade. O iFix ele também tem diferentes versões em termos de tags. Ele começa com licenças para 75 pontos, extremamente acessíveis, e pode chegar, obviamente, até tags ilimitados, né? Temos clientes nossos com dezenas de milhares aí de tags instalados num único servidor. Aquilo que eu prometi, né? Falar um pouquinho da ISA 101, que é uma norma da ISA, né? Para quem não conhece, é a Associação Internacional, né? Sociedade Internacional, né? de Automação, né? Ela produz principalmente normas para esse nosso universo. E uma das principais normas associadas a esse mundo, né? de HMI, né? De interface humano-máquina, é a ISA 101, que fala sobre as boas práticas na parte de apresentação de dados numa tela, numa interface humano-máquina. Como você pode ver, né, temos aqui um exemplo de uma tela de uma usina termoelétrica da década de 90, onde a gente tinha sistemas ainda muito primitivos, né? A gente tinha uma escassez de recursos gráficos e que fazia com que fosse difícil, né, o operador visualizar o que é importante, o que está sendo alarmado, o que merece uma ação dele, né, o que é crítico, o que está normal. E eu diria que hoje, né, ou pelo menos o que os sistemas trazem, né, em termos de possibilidade, fez com que a gente pecasse pelo oposto, né? A gente tem uma tela como essa da direita, que é exatamente o mesmo tipo de processo, né, representado ali nessa da esquerda, e é uma bagunça, né? É um samba ali que ninguém entende o que está tocando, qual que é o ritmo. Então, o operador cai de frente para essa tela, ele tem a mesma dificuldade que aquele cara tinha há algumas décadas atrás, né? O cara não sabe o que é importante, o que não é, o que é prioridade, o que não é, o que deveria, né, designar uma ação dele e o que não, e que de repente é meramente uma informação para ser constada ali na tela. O iFix ele é uma ferramenta que quebra exatamente esses paradigmas aqui, né, da dificuldade de interpretação, de operação, e ele traz recursos gráficos que nos permitem fazer uma tela como essa que vocês estão vendo aqui, totalmente alinhada à norma ISA 101. E acreditem, pessoal, pasmem, essa tela é exatamente uma tela como aquelas que a gente acabou de ver na página anterior, de uma usina termoelétrica. Uma turbina a gás, uma caldeira de recuperação, uma turbina a vapor, um gerador, enfim. E o cara, olhando para essa tela, né, ele não precisa ser nenhum grande especialista. Ele sabe que tem um problema na turbina a gás. E quando ele chega aqui e clica na turbina a gás, ele tem mais detalhes, como esse faceplate que você vê logo aqui do lado, né? Então o cara consegue fazer no drill down das informações até chegar naquilo que é importante, né? Esses elementos gráficos, de animação, enfim, todos esses caras hoje estão disponíveis na biblioteca do iFix e seguem exatamente essas normas aí da ISA, né? O jeito de se resolver isso é através do que a GE chamou de High Performance Dynamos, né? Que são os objetos de animação de alta performance do iFix, né? Além disso, né, o iFix tem uma série de outras funcionalidades extremamente cabíveis, né, para a gente comentar um pouquinho aqui nesse webinar de atualização, como, por exemplo, o suporte a múltiplos monitores, né? Não é de hoje, esse já é um recurso até talvez de 3 ou 4 versões atrás, mas que ainda poucos clientes sabem que podem utilizar. O iFix ele permite que você tenha, de fato, uma mesma tela podendo ser aberta em diversos monitores ou múltiplas telas sendo abertas em um único monitor. Então você consegue fazer essa brincadeira, né, esse jogo, principalmente útil para quem lida com supervisório que atende diversas áreas ou diferentes plantas, né? E você, através desse tipo de recurso, pode trazer uma interface unificada de acesso para os seus operadores. Como eu disse, o iFix também tem uma ferramenta web, né, o WebSpace, que permite esse acesso via HTML5, né, compatível com HTML5, para múltiplos usuários, né, concorrentes. A forma de se licenciar esse cara é por usuários concorrentes acessando o servidor. E o interessante é que você não precisa redesenhar a tela, você não precisa ter nenhum tipo de retrabalho, reengenharia. Você usa as próprias telas que você já tinha dentro do seu sistema iFix. Puxa, Paiola, eu quero hoje fazer uso disso, né? E eu não quero ter problema de engenharia, de ter que ir lá redesenhar a tela para caber no meu tablet, sem problema. Você simplesmente instala o servidor do WebSpace, direciona qual que é o servidor do iFix e você
automaticamente disponibiliza aquelas mesmas telas de operação para quem estiver acessando através dessa interface. O iFix ainda traz ferramentas como essa do Productivity Tools, né? Na real, quem que é esse cara? Né? Isso aqui era um add-on, né, fazia parte de um add-on do iFix, que é o iPower, que é um add-on criado para essa parte de elétrica, né, um aplicativo específico para a parte de elétrica, com biblioteca de, né, disjuntores, seccionadoras, tal, e vários outros recursos. O que a GE fez foi falar com esse parceiro dela, a Catapult, e adicionar gratuitamente ao sistema do iFix essa parte toda de organização que o iPower trazia, né, para a parte de alarmes, de eventos, ferramenta de pan e zoom, vários recursos que a Catapult desenvolveu dentro daquele add-on e que a GE agora pegou esse pacotinho e adicionou por default na ferramenta. O que ficou no iPower são as coisas específicas da parte de elétrica, como eu disse, por exemplo, essa parte de biblioteca, né, de elementos de animação, né, de elétrica, enfim. Mas olha que interessante, tem recursos como esse do DB Architect, que eu trago um detalhe aqui do lado, que dentro da base de dados do iFix faz com que você consiga organizar todos os seus tags numa estrutura hierárquica, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Isso tem ajudado muito no desenvolvimento de projetos nas últimas versões. Como eu disse, né, o iFix tem esse recurso do playback, que permite passar um vídeo, né, passar um filme do que aconteceu na planta em algum determinado momento. Então, digamos que ontem eu tive uma situação, né, de erro, né, operacional, algum tipo de acidente, e eu quero ver exatamente um vídeo de como os equipamentos, né, como que aquela minha tela de operação se comportou num espaço ali de 10, 15 minutos, né, um pouco antes, um pouco depois daquele acidente, né? Eu consigo fazer esse tipo de brincadeira dentro do iFix, uma vez que ele tem, né, como eu disse, por default, essa integração com o Process Story, com esse Story Essentials que já vem junto da ferramenta e é a ferramenta de histórico padrão hoje do iFix. E que nada mais, nada menos do que é uma ferramenta de base de dados histórica temporal, não é uma ferramenta baseada em SQL ou baseada em algum tipo de banco de dados relacional, é uma ferramenta de alto desempenho, com capacidade de compactação de dados, com capacidade de supressão, banda morta, enfim, vários recursos super interessantes, né, em que estão aí disponíveis para dentro do iFix hoje, né. O iFix na versão 6.0, né, imediatamente anterior a 6.1, ele trouxe também essa possibilidade do alarme shelving, mais uma vez, alinhado a uma norma da ISA, nesse caso a ISA 18.2, que é voltada para essa parte de gestão de alarmes, em que traz todos os parâmetros, né, de número máximo de alarmes por minuto, alarmes por operador, boas práticas na implantação de sistemas, etc., né. Esse recurso do alarme shelving fez com que o iFix, que já trazia recursos voltados para a parte de alarmes, né, configuração em severidade, a possibilidade de você ter reconhecimento, configuração de alarmes, de eventos, etc., fez com que agora os operadores também, né, em modo runtime, né, funcionando ali o sistema, ele consiga ir lá e colocar alarmes em uma espécie de prateleira, né? Shelving tem esse termo em inglês que é mais ou menos a questão de prateleira. Estou catalogando determinados tipos de alarmes. Então, digamos que vem um alarme que o operador sabe que aquilo lá nada mais é do que um evento, né? É uma coisa que não deveria estar alarmando, chamando a atenção dele. Ele pode automaticamente ir ali e colocar esse até então alarme, né, numa prateleira ali e deixar esse cara fora da vista dele por um período pré-determinado, né? E ele tem até 20 prateleiras, né, entre aspas, aí 20 políticas diferentes de shelving que ele pode configurar, né? Então, essa é uma boa prática que a norma recomenda, inclusive, e que está disponível já no iFix 6.0 para frente, tá? E aí vamos entrar um pouco na discussão do OPC-UA. Para quem não conhece, né, o OPC-UA é um padrão recente aí da OPC Foundation, é um padrão aberto, né, como todos os OPCs são. E a OPC Foundation basicamente decidiu reunir todos os padrões que ela tinha até então de tipos de dados, né, dados de tempo real, dados históricos, dados de OPC-AIE, né, para a parte de alarmes e eventos, etc. Reunir tudo isso numa única arquitetura de comunicação e que ela deu o nome de UA, né, Unified Architecture. Esse tipo de comunicação se tornou mais complexo, né, mais detalhado,
né, o tipo de dado transacionado ele é mais complexo, ele é mais completo, né, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, é um protocolo que segue normas bastante interessantes de segurança, principalmente, né, com níveis diferentes de criptografia, com gestão de certificado, que permite uma comunicação cliente-servidor, não é mais aquela coisa do CON-DECON, né, que a gente tinha para o APCDA. Então, é um outro nível de comunicação, né? Quando a gente fala agora desse mundo de indústria 4.0, nas nossas aulas lá de indústria 4.0, o PCOA é um dos temas até abordados, né? Porque de fato ele tem participado de várias iniciativas de indústria 4.0 que a gente vê no chão de fábrica, né? E vários fabricantes têm buscado homologar os seus produtos para esse tipo de comunicação, né? Ele, sem dúvida alguma, ele é muito interessante, porque ele permite essa modelagem da comunicação e dos dados que você vai transacionar orientado ao objeto, né? Então, você, através desse tipo de comunicação, você consegue tratar de maneira bastante detalhada do dado que você está passando e com segurança, tá? O iFix, na versão anterior, já trazia a possibilidade de ser um servidor ao PCOA, e agora, nessa versão 6.1, ele também traz a possibilidade de ser um cliente ao PCOA, tá? Eu não vou entrar em detalhes disso, o Lip vai demonstrar para a gente, né? Mas basta vocês saberem que esse é um dos principais recursos aí dessa última versão, que acompanha uma interface web, né, de configuração, o Lip vai mostrar isso daqui também, e mais alguns outros recursos, como suporte a sistemas operacionais mais recentes, inclusive ao Windows IoT, né? E a GE, inclusive, deu o nome de iFix para IoT, exatamente podendo acompanhar essa compatibilidade, essa homologação a esse Windows, que é o antigo Windows Embedded com algo mais, né? Também compatível com o Windows Server 2019. A GE, nessa última versão, fez uma melhoria ainda da parte de Alarm Shelving, também com a parte dos dínamos lá, as animações, né, de alto desempenho. Também resolveu todo o suporte às últimas versões aí dos produtos da própria linha Profice, né, para a parte de apresentação de telas via web, para a parte do historiador, comunicação com Plant Applications, que é a ferramenta de MES da GE, também com Operations Hub, é um cara, aguardem cenas dos próximos capítulos, ainda vamos falar dele com um pouco mais de detalhe. Eu acho que na semana que vem, quando a gente for falar do Story, a gente vai fazer uma demonstração de acesso aos dados do Story através do Operations Hub, tá? Também teve um suporte às últimas versões aí de ferramentas que são vendidas OEM aí junto do iFix, né, que acompanham, né, a versão básica aí do iFix, como o Dream Report, para a parte de relatórios, o Win911, que é uma ferramenta para a parte de demonstração de alarmes, né, em dispositivos móveis, o IGS, que é um hub de drivers ali, né, que permite a comunicação com qualquer tipo de dispositivo, que amplifica ainda mais a capacidade de comunicação da iFix, né? Enfim, outros recursos também que eu não listei aqui e que são talvez mais específicos aí, né? Quem tiver mais interesse, a gente pode depois entrar em detalhes, mas são detalhes de integração com Windows, detalhes de novos elementos gráficos, enfim, tem várias coisinhas a mais aí que vale a pena a gente comentar se alguém tiver mais interesse, tá? Bom, vamos aí para a demonstração com o Lip. Lip, você tá aí na escuta? Tô sim. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Eu vou parar de compartilhar aqui. Uhum. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Ok. Perfeito. Todo mundo já enxerga minha tela. Tá. Bom dia a todos, né? Para quem, acho que pelo que eu vi aí da lista, tem muitos velhos conhecidos de pelo menos e-mails, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o Paulo Lippe, eu sou gerente de serviços da Aquarius. Eu normalmente trabalho com determinação das soluções técnicas, né? E vez por outra ajuda no suporte e tudo mais. Hoje o que a gente vai mostrar aqui, né, é como partir de uma situação
em que você não tem comunicação nenhuma do iFix, né? Para quem já mexeu no iFix, conhece bem essa interface aqui, né? E aqui, dentro desse link, a gente consegue ver o que tem de tags configuradas no iFix. Que, por enquanto, eu configurei só uma tag qualquer aqui para ter uma base de dados, né? Esse daqui é a base de dados onde teria todas as tags do iFix. Basicamente, essa máquina aqui não tem nada instalado. Ela só tem um iFix que está sem aplicação nenhuma e tem o IGS aqui, que é o nosso driver e que vai, para o nosso caso aqui, servir como nosso OPC UA server, né? Como o Paiola já frisou antes, o OPC UA ele é uma modernização da tecnologia OPC e que acho que a principal vantagem dela, né, além dela estar unificando todos os protocolos anteriores aí de OPC numa única arquitetura, a grande vantagem dele é que ele se comunica por WebSocket, né? Então você chega naquela situação que você já não está mais dependendo de uma comunicação com-decom que gera todas aquelas dores de cabeça que eu sei que todos os técnicos de automação aí presentes já encararam alguma vez na vida. No caso do iFix aqui, né, para quem conhece o iFix vai conhecer bem essa tela aqui, que esse cara é onde você configura os básicos sobre a aplicação do seu iFix, né? E aqui eu determino quem são os drivers que estão disponíveis no meu iFix, né? Quando você instala, um dos drivers que está disponível aqui já é esse aqui. Ele vem instalado direto, né? E ele é o driver que permite que o iFix se comunique com esses protocolos e com esses servidores de OPC UA. Né? A vantagem dele sendo basicamente que você pode que ele pode estar remoto, enfim, né? Tanto faz. E aí tudo bem. Aqui, a partir dessa tela aqui, se eu der um duplo clique nesse ícone aqui, ele já abre direto para mim a interface de configuração do OPC UA. Né? Aqui ele abre esse site, que ele é um site pertencente ao iFix, onde eu logo com um usuário que seja administrador no meu iFix. E aqui eu tenho uma tela que é mais ou menos autoexplicativa sobre como se acrescentam OPC UAs, como eu faço o iFix se comunicar com esse OPC UA server. No caso, eu não tenho nenhum configurado aqui, eu vou adicionar o meu IGS. A parte mais importante da gente saber do IGS é quem é o endpoint, né? Qual é o endereço do seu OPC UA. Normalmente, quem disponibiliza ele na rede vai te passar esse endereço. No caso aqui, como eu tenho um IGS local instalado, eu posso vir aqui e pedir para ele. Então, eu entro no OPC UA Configuration do IGS, aí eu tenho que colocar as credenciais do IGS. Eu acho que errei assim. E aqui eu consigo ver os endpoints que estão disponíveis para esse cara. No caso, eu vou pegar aqui meu IP do localhost, eu consigo copiar ele direto daqui. Eu posso colar ele aqui. E aqui eu tenho o meu IGS. Você vê que quando eu coloquei ele aqui, ele já conseguiu se comunicar e ele já descobre quais são as políticas de segurança que existem para esse IGS. Eu posso bater aqui e ele me diz que nesse servidor eu tenho só essa segurança aqui, essa política de segurança configurada. Então, eu posso dar um OK aqui, está habilitado. Por enquanto, eu não configurei mais nada. E aí eu vou testar a conexão. Para eu testar a conexão, o que acontece aqui? Ele está dizendo para mim que o meu iFix não confia nesse servidor ainda. E aí eu precisaria configurar isso aqui por dentro do iFix, aqui pela configuração do OPC UA Configuration. Quando eu entro nesse cara aqui,
e venho aqui no meu trust list, no momento que eu tentei bater a conexão, ele já falou, olha, esse cara aqui tentou conectar, mas eu não sei quem ele é, então eu não confiei. Eu posso vir aqui e marcar, confiar. Ele me pergunta e eu digo que sim, quero confiar nesse servidor. Aí eu posso fechar esse configurador aqui. Se eu voltar aqui agora e der um test connection de novo, né? Aí, o que acontece, né? Agora a falha de conexão foi pelo outro lado. Por quê? Porque o meu servidor que tentou se conectar, o iFix falou, eu confio nesse cara que está tentando se conectar em mim. E aí o servidor falou, não, eu não confio nesse iFix aí. Então, o que ele tem que fazer aqui, né? Ele teria que, dentro da configuração do OPC-UA do IGS, né, se eu vier aqui em Trusted Clients, você vê que já apareceu o iFix aqui também, e que ele está marcado como não confiável. E aí eu digo que confio nele. Beleza, eu posso fechar. E aí eu volto aqui e faço mais um teste de conexão para ver se ele já vai funcionar ou se ele vai me dar mais alguma informação de alguma coisa que está faltando eu fazer. E aí você vê agora aqui, agora ele diz que a autenticação falhou. Por quê? Porque o meu IGS não permite autenticação anônima, porque ele está com a segurança habilitada. Então eu preciso vir aqui e dizer as credenciais do IGS. Certo? E aí eu posso ir lá e dou um test connection de novo. E agora eu consegui conectar. E ele funcionou normal. Legal. Aí eu posso dar um create. Legal. Agora eu tenho aqui o meu servidor do IGS já configurado dentro do iFix para poder fazer a comunicação. E aí eu posso vir aqui no driver tags e eu posso mandar essa aplicação, né, no caso a aplicação do iFix, já listar todas as tags que tem dentro desse driver. Eu dou um browse aqui e ele me traz as coisas que tem. E aqui eu posso vir aqui, por exemplo, Simulation Examples, Functions, e pegar aqui uma função aleatória aqui de seno, por exemplo. E aí aqui eu vou criar esse cara e ele tem... eu vou criar aqui o seno 1 e o seno 2, por exemplo. E aí eu posso dar um... Acho... Alô, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Minha internet acho que deu uma engasgada aqui, que para mim deu uma travada. Mas você viu que na hora que eu cliquei lá e selecionei aquelas duas tags, ele me traz todas as tags que tem internas a esses caras, aqueles dois senos, né? Que tem todas tem o endereço, tem os valores, tem o tipo de dado e tudo mais, né? Tudo isso daqui eu posso criar como sendo tags do iFix diretamente. Para não me preocupar com mais nada, eu posso vir aqui e clicar no Create Tags. Isso daqui vai manipular diretamente a base de dados do meu iFix. E vai criar todos esses tags lá dentro. E aí vocês lembram que quando eu comecei a mostrar para vocês aqui, não tinha praticamente nada dentro do Database Manager, né? E agora, ele já tem as tags aqui, que estão vindo do meu simulador. Diretamente com os endereços aqui, todos configurados. E você pode perceber até que ele já conseguiu trazer os valores dessas tags. Tá vendo? Então ele é um configurador bem direto, assim, né? E ele é bem simples de usar, porque ele permite que você faça o browse, e ele funciona bem até para o PCUA remoto, que não tem problema. Qualquer PCUA que o iFix tem acesso, ele vai conseguir entrar lá, vai ler, e você simplesmente marcando as tags lá e mandando ele importar, pronto, as tags já estão disponíveis no seu... na sua base de dados do iFix, e você pode trabalhar com ela como se elas fossem qualquer tag proveniente de qualquer driver, né?
Então, basicamente o passo a passo de configuração do OPC-UA para qualquer servidor OPC-UA, desde que você tenha um endpoint dele na mão, é basicamente só isso aí. E funciona tranquilamente. Ok? Muito bom. Muito bom. Então, Paulo, o que eu tinha para mostrar mesmo era esse passo a passo de configuração, né, do OPC-UA. A gente pode até colocar alguma coisa na tela aqui, usando um dado dele. Mas... Eu acho que essa demonstração, né, pessoal, deixou bem clara como é simples, né, fazer essa configuração do OPC-UA, que agora é um cliente nativo, né, até teve gente no chat perguntando, né, puxa, mas o iFix já podia, né, ter acesso a um OPC-UA client, sim, através do IGS, né, que é um driver que faz parte aí do portfólio de fornecimento do iFix, né, que, como eu disse, né, é um dos sistemas que potencializam a conectividade do iFix. Mas o que muda agora é que a gente tem esse driver nativo, né, e com essa ferramenta de auto-discovery muito simples, né, de configurar. Então, como o Elmer até respondeu aí no chat, né, eu acho que é interessante, né, se você já tiver o IGS aí em outras versões, verificar se você tinha o licenciamento disso, né, senão você teria que fazer uma adição desse driver na licença do IGS, ou então partir para a atualização do iFix para a versão 6.1 e fazer uso do driver nativo agora. Né. Agora, o que eu acho que é interessante, né, deixar claro, eu espero que tenha ficado claro, né, talvez muitos de vocês não façam, né, a configuração em si do software. Você vê que mesmo para a gente que no dia a dia não faz uso, né, desse tipo de recurso, não está ali configurando drive de comunicação, você viu como é simples, né? Em questão de 5 minutos o Leap fez a configuração de um driver ali, né, de uma maneira extremamente intuitiva. E eu acho que isso é uma coisa chave quando a gente fala de migração, de configuração de sistema, né? A simplicidade, a facilidade de uso, né? Vocês conseguem ver minha tela de novo? Sim. Maravilha. E esse é um último assunto que eu gostaria de abordar bem rapidinho agora, só para a gente, pelo menos, passar de maneira geral por isso, tá? Vocês vão receber depois esses slides, tá? Ainda vocês podem ver com mais detalhe, mas eu gostaria de passar bem rapidamente sobre isso, só para que todos comecem desde já a planejar, né, uma eventual migração, uma atualização de sistema. E por que você faria isso, né? Como que você faria isso? Então, primeiro, né, a gente acabou de mostrar alguns recursos técnicos, funcionalidades que podem fazer toda a diferença para a sua aplicação, mas eles não são, sinceramente, né, o único e talvez nem mesmo o principal motivo de você fazer uma atualização, né? Acho que a questão de suporte e segurança talvez seja o motivo principal, né? Você cair numa situação homologada, suportada pelo fabricante, não só do sistema de supervisão, mas também da parte do sistema operacional, né, dos drivers de comunicação, etc. Né? A questão de desempenho, né, as ferramentas são sempre melhoradas e a tendência do desempenho é melhorar, né, nunca piorar. Os hardwares, né, mais atuais também têm uma capacidade de processamento tão estúpida, né, tão incrível, que a tendência de melhora, né, de desempenho de tecnologias, de velocidade de uso, de acesso, de configuração, a tendência é sempre melhorar, né? Outro ponto que eu acho importante é a questão do custo de investimento, né? As estruturas mais recentes fazem com que os licenciamentos sejam cada vez mais enxutos. Então, antigamente era muito comum, talvez alguns de vocês aqui na ligação tenham, né? O pessoal de saneamento era muito comum usar assim, um servidor de iFix para cada PLC, né, ou para cada área. Hoje você consegue trazer um único servidor de iFix para toda uma planta, né, e através de acessos remotos, enxutos, né, de clientes convencionais ou clientes via web, você democratizar o acesso desses dados. Mas o custo total do investimento é muito menor, tá? Então é mais ou menos o que a figura aí do lado mostra, né? Puxa, de repente você tem uma picape ali de 85, ela ainda funciona, né? Ela te leva, né, ali de um ponto ao outro, né? Mas pode ser que ela pare no meio do caminho. Pode ser que o radiador esquente, né? Pode ser que tenha algum problema. E aí, como é que faz? Puxa, para achar uma peça disso aqui, você vai ter que esperar 3 dias, né? Enquanto que se você tiver ali uma picape nova, como aquela que vocês estão vendo ali, a coisa é bem diferente, né? Puxa, não
não preciso comprar essa última picape para ter um ar-condicionado para cada pessoa. Ok, mas de repente a diferença em desempenho, segurança, suporte, robustez é tão grande, e isso sim justifica você fazer toda a migração, né? Então, acho que o hardware nem precisa ficar chovendo no molhado, mas eu acho que, espero, né, que ninguém esteja numa situação como essa da foto, né? Apesar de que eu já tive um cliente que estava muito parecido com isso uma vez. Você tem um custo muito grande, né, para dar manutenção nessas máquinas antigas. Hoje em dia você tem máquinas com, né, suporte a múltiplos processadores, memória RAM, assim, infinita, possibilidade de conexões, você tem novos periféricos que você pode acoplar, enfim, tem muita coisa que você pode fazer com hardware mais recente, né? Isso sem falar da questão de hardwares, né, dispositivos móveis, né, que também é uma evolução muito grande. Com relação ao software, mesma coisa, né? Você precisa manter uma compatibilidade com um sistema operacional suportado pelo fabricante. Então, há uma série de sistemas operacionais, até mais recentes do que o XP, que tem nessa foto aí, né? E que já não são mais suportados pela Microsoft. Então, digamos que você tem um problema, né? O seu sistema de supervisão travou e alguma coisa relacionada ao Windows. Cara, nem você, nem a gente, nem a própria GE vai conseguir um suporte da Microsoft para um sistema como o Windows XP. Eles vão falar, cara, se vira, né? Você está querendo usar uma coisa antiga, problema seu, né? Então, acho que é muito importante pensar nessa questão de segurança, né? Sem dúvida, né, você tem outros recursos, como a questão de poder virtualizar a aplicação. Então, você pode rodar um iFix inteiro dentro de uma plataforma de VMware, né, de Hyper-V. Isso facilita muito a manutenção do sistema, o backup da aplicação. Então, é uma hora talvez de dar para que você que ainda não está nessa situação, né, dar um pulo aí de qualidade no seu dia a dia, fazer com que a manutenção do sistema seja muito mais fácil, né, muito mais intuitiva, robusta, né. Assim como a Microsoft, como todos os fabricantes de software do mundo, a GE também se reserva, né, esse direito de não suportar mais versões muito antigas. Então você vê da versão 5.1, que é lá de 2010, né, que já tem 10 anos aí de existência, para trás, são versões que já não são mais oficialmente suportadas pela GE. Isso é um ponto, acho que, importante, né? Para quem está dentro desse universo, eu acho que é um flag ali de alerta, é um alarme, né, na tela do operador muito crítico esse, né? Mesmo que você tenha, né, integradores de sistema, a própria Aquarius, em primeira instância ali te ajudar a tentar descascar ali seu abacaxi, né? Saiba que a gente vai ter dificuldade para conseguir um suporte com o próprio fabricante, porque ele não consegue, obviamente. A GE tem dezenas de softwares, né? Imagina se ela tivesse que estar sempre desenvolvendo novos sims, melhorias, né? Enfim, trabalhar com todas as versões de todos os softwares dela, né? Seria impossível. Ela precisaria ter recursos infinitos, né, de desenvolvimento. Então é muito importante, né, para você que está nessa situação do 5.1 para trás, demorou para fazer o upgrade, né? Você que está entre o 5.5 e o 5.8, está na hora de você fazer o planejamento dessa migração. E para você que está nessas últimas versões, também acho que faz sentido entrar em contato com a gente, né, discutir eventualmente um contrato de manutenção, alguma coisa que te faça obter o maior potencial de utilização dessas ferramentas. E a Aquarius está aqui exatamente para te potencializar o uso dessas ferramentas, ajudar você a fazer, colocar em prática o uso de um playback, o uso do alarm shelving, tag group, qualquer tipo de recurso que o sistema traz por padrão e que eventualmente naquela sua aplicação não foi configurado, né? A questão da atualização, ela merece uma série de boas práticas, né, a serem observadas. Eu quero passar muito rapidamente com isso para a gente não passar do tempo, né? Mas eu acho que algumas perguntas são importantes de você sempre revisar nesse processo. Você tem um backup da última aplicação, do que é mais recente? Você sabe qual que é a versão que o sistema está hoje, né? E qual que é a última que a GE proporcionou? Aonde que está a pasta de projeto? Quais são os drivers que você utiliza e cadê os arquivos de configuração deles, né? Se você tiver algum específico ou de outro fabricante, né? Quem é o usuário com direito de administrador para poder mexer nessa máquina, instalar alguma coisa, modificar, faz o backup dos seus arquivos de host e outros arquivos de configuração que sejam importantes nessa sua máquina, né? Pensando especificamente em drivers, eu acho que é um ponto crítico de atualização. Qual que vai ser o novo sistema operacional que você vai usar? Qual é o driver que você vai usar nesse sistema? Ele é compatível com esse novo sistema? Ou você também vai ter que migrar o driver de um fabricante de terceiro, né?
Você usa alguma placa de comunicação dedicada com algum PLC? Puxa, eu tenho uma placa DH+, para eu conversar com o PLC da Rockwell. Tá, essa placa, ela vai ter disponível para esse micro que você está comprando novo, né? Ou você precisa também pensar em atualizar os seus PLCs, né? Como que fica isso? Muito cuidado com descontinuidade de algumas tecnologias, como, por exemplo, o DDE, uma tecnologia da Microsoft que, cara, foi há bastante tempo descontinuada, né? Se você tinha recursos configurados em cima de DDE, né, para o seu supervisório, isso você não vai poder arrastar para a nova aplicação, você tem que adaptar. E principalmente customizações. Quando tem muito script, quando você tem alguma coisa que, né, um script que roda em backplane, que joga dados para um SQL Server, para jogar num relatório de sei lá o quê, como que esse cara funciona, tem que fazer backup dele, tem que ver se ele também é compatível com a próxima versão de Windows que você vai usar. Então, isso tudo é importante de se pensar num processo de migração. E para a nova plataforma, né, substituir de maneira planejada, né, instalar a primeira máquina antes de desativar a antiga, verificando se os requisitos de hardware, de software, dos softwares que você vai instalar ali são preenchidos, avaliar a possibilidade de fazer um teste offline antes de você botar isso tudo a quente, né, para funcionar, não atrapalhar o processo de operação normal da sua planta, quais outros softwares que vão precisar pertencer a esse ambiente, vai instalar antivírus, não vai, se é homologado, se não é, né? Para tudo isso, pessoal, né, eu estou só elencando algumas coisas para vocês já começarem a pensar, para quem não tem esse processo já em andamento, né? Mas para tudo isso, a Aquarius está aqui para ajudar, para acompanhar. É nosso interesse fazer com que você esteja na última versão do software, usando todos os recursos, trabalhando de maneira segura. Então, a Aquarius ela tem experiência nessas migrações, tá? Falem conosco e nós vamos auxiliá-lo nesse processo. Para quem quer dar um primeiro passo fácil, né, rápido, indolor, você pode clicar num link da própria notícia do iFix 61 que vocês acessaram para fazer a inscrição nesse webinar. Você tem um link para esse formulário de 5 minutos, que você vai preencher ali ponto a ponto, né? São perguntas rápidas ali, objetivas, que passam por essas boas práticas que eu acabei de passar para vocês, tá? Então, acho que eles vão trazer para você um resultado ali no formulário que a gente vai receber automaticamente, e em cima disso a gente vai poder trazer uma resposta para você rapidamente, falando sobre esse seu upgrade, podendo trabalhar com proposta de upgrade, podendo trabalhar tecnicamente com as suas dúvidas, e assim por diante, tá? Para quem quer uma proposta, né, pode mandar um e-mail para industrial@aquarius.com.br, se possível informando aí o seu Customer Service Number, não é importante, tá? Se você não tiver, não é um problema, pelo menos se identifique, né? E fale em que versão você tem hoje, né, do iFix. Lembrando que tudo que é iFix, né, para migrar para essa última versão, é extremamente simples, e mesmo o Fix 32, olha lá, pessoal, se alguém aqui no chat, né, tiver ainda a versão de Fix 32, Fix DOS, coisa muito antiga, ainda assim, a GE leva em consideração o investimento prévio que o cliente tem, tanto comercialmente quanto tecnicamente é possível reaproveitar coisas, mesmo desse universo mais distante, tá? De coisa de 20 anos atrás. Pessoal, não esqueçam aí de participar dos próximos webinars, a gente vai divulgá-los aí semana a semana, sempre falando sobre esse assunto, né, de maneira clara, com algum site, com algum hot site dentro da nossa página disponível sobre o assunto, e na mesma semana trazendo um webinar sobre ele. Então, semana que vem a gente já vai ter do Profis História, que na versão 8.1 traz algumas novidades bastante interessantes, tá? Depois a gente vai falar sobre o Plant Applications, na versão 8.0, que também trouxe bastante diferença, principalmente para a parte de interface gráfica, né, do MES. A gente depois vai falar sobre outras tecnologias com as quais a Aquarius trabalha, né, o Visual KPI, que é um software para a parte de gestão de KPIs. Depois a gente vai falar sobre a parte de gestão de malhas de controle, sintonia PID, backup automático, versionamento de aplicações de chão de fábrica, gestão de alarmes, enfim, tem muita coisa ainda por surgir. Essa é só a primeira série de webinars. A gente planeja ainda uma segunda série de webinars para o segundo semestre. Então, nos acompanhe nessa jornada, que eu acho que vai ser bastante interessante, bastante positiva, tá? Agradeço demais aí a presença de vocês, né? Eu acho que para boa parte de vocês hoje não é um dia de trabalho, né? É um feriado, e por isso eu agradeço ainda mais aí a presença de vocês, o tempo,
Eu espero que tenha sido produtivo, né, para quem está aqui nos acompanhando. Como eu disse, esse webinar vai estar gravado, disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá? Assim como o anterior e os outros demais que a gente fez. A gente ainda planeja fazer webinars para verticais. A gente vai ter um webinar para a área de açúcar e álcool. A gente vai ter um webinar para a parte de saneamento, talvez até 2, tá? Então, se mantenham em contato com a gente nas nossas mídias sociais, se inscreva no nosso canal do LinkedIn, também tem muita informação que a gente publica através desse e-mail, né? E eu acho que desse jeito a gente se mantém em contato aí, sempre atualizado, tá? Eu gostaria de abrir agora para dúvidas. Alguém mandou alguma dúvida aqui no chat? Deixa eu dar uma olhada. Sim, o webinar está sendo gravado, né? A gente pretende manter, sim, os webinars sempre às quintas-feiras, às 11 da manhã. Já reservem a sua agenda para esses dias, né? Eu acho que a única exceção vai ser o dia 9 de julho. A gente vai tentar evitar o 9 de julho, que eu acho que é uma quinta-feira também. Então, a gente vai fazer, provavelmente, no dia 8, na quarta-feira, às 11 da manhã, um dia antes, tá? Mas os demais, todos vão ser às quintas-feiras, 11 da manhã. Sim, o iFix ele já tem, né, já está disponível nessa versão 6.1. A gente pode auxiliar vocês a fazerem o download dessa versão, né, instalar para testes. Ele roda em modo demo por 2 horas, né, como é o padrão do iFix, né, e depois cai o serviço. Então, sim, Vanderlei, a gente pode disponibilizar para você o download, tá? Entre em contato com a gente, por favor, né, e a gente te manda o link. Isso, por favor, mande um e-mail para a gente. Maravilha. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Se vocês quiserem também abrir o microfone e fazer a pergunta por voz, fiquem à vontade. Me mandaram no privado aqui, perguntando qual que é a política, né, de upgrade. Eu diria o seguinte, pessoal, a GE ela é extremamente respeitosa com relação ao investimento já feito pelo cliente. Então, a política de upgrade da GE, ela leva em consideração as licenças que vocês já têm, mesmo que você não esteja utilizando elas. Então, você tem uma licença, às vezes, na gaveta lá, ela tem valor para a gente poder levar em consideração na nova licença do iFix, tá? Então, é importante, a gente vai perguntar para vocês os números dessas chaves, se são aquelas antigas hard keys, né, chaves USB, paralela, a gente vai precisar daquele SO number, e se forem chaves novas, né, já soft license, que é um novo modelamento, né, um novo modelo de licenciamento da GE, a gente vai precisar daquele código, né, de ativação da licença, e em cima disso a gente faz a cotação para vocês da migração, né, desse software para a última versão. A gente também pode fazer cotações de troca de arquitetura, tá? Então, de repente, como eu comentei, você tem uma licença, várias licenças de servidores, elas têm muito valor para a gente trocar para uma arquitetura mais enxuta, mais flexível, agora com clientes, tá? Então, entre em contato com a gente vai designar um gerente de contas para poder atender essa sua demanda, discutir contigo a arquitetura, ver o que é aplicável ou não, tá? Mais alguma mensagem, pessoal? Chegamos aqui a 1 hora de webinar. Paiola, veio uma pergunta no chat se o link das próximas apresentações vai ser o mesmo ou se tem um novo link. Vão ser links diferentes, tá? Então, a gente vai gerar um link para cada webinar e a gente vai informar para todas as pessoas que se inscreverem. A gente avisa com antecedência e relembra no dia de manhã também. Ok? Os maiores fornecedores de PLC já possuem OPC Server UA? Olha, é uma boa pergunta, Raimundo. Eu diria que sim, tá? Pelo menos os grandes fabricantes de PLC, eles já têm OPC Server UA. E mesmo fabricantes de menor porte, né, ou até regionais, já estão se mexendo para desenvolver os seus servidores OPC UA.
Eu vejo isso não só pela demanda tradicional de automação, mas principalmente pela demanda dessas iniciativas de indústria 4.0. Tá? No dia a dia dessas discussões, tem dois drivers que são muito abordados. OPC-UA, quando a gente está falando dessa comunicação com o chão de fábrica, e MQTT, que é um driver extremamente enxuto e muito utilizado para comunicação de devices, né, de dispositivos finais com os hardwares de coleta de dados. Tá? Esse é um protocolo muito falado no campo. Tá? Agora, eu sempre recomendo, tá, entrar em contato com o fabricante do seu PLC para tirar essa dúvida. Ele geralmente vai ter essa informação ali na ponta da língua para te falar, ok? Política de troca de tecnologia. Sim, pessoal. O Vanderlei perguntou e é muito pertinente isso, tá? A GE tem uma política chamada de cross-trading. A gente consegue trocar uma licença de concorrente. Então, digamos que você tem lá um SCADA da, sei lá, da Ellipse, da Schneider, da Rockwell, enfim. A gente consegue fazer a troca dessa tecnologia por um iFix, levando em consideração um desconto de 50% nessa nova versão do iFix, compatível com aquilo que você já tinha. Olha que bacana, né? Então, puxa, eu tenho lá um servidor, do Ellipse para 1000 tags. Puxa, legal, você consegue um desconto de 50% no iFix equivalente de 1000 tags ou superior. Se a gente não tiver de 1000 tags, então, eu tenho de 1500. Você ganha 50% no de 1500, tá? Então, mesmo licenças de concorrentes, elas têm valor comercial para nós, ok? Pessoal, chegamos aí no tempo limite. E eu agradeço mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pela parceria desses anos todos, não só os clientes finais que estão aqui, mas também os nossos parceiros de integração, que são importantíssimos, né, trazendo essa presença próxima aí dos nossos clientes. Eu vejo vários parceiros de longa data aqui. Vamos conversar. A gente pretende, inclusive, trazer em breve aí uma lista de treinamentos também, de reciclagem, de atualização dessas informações todas, tá? Então fiquem atentos, vamos estreitar esse nosso relacionamento, que eu acho que a gente tem muito a ganhar, e esse ano ainda pode trazer gratas surpresas aí, apesar de um começo tão ruim, tão pesaroso aí para todos nós, né? Então, obrigado, fiquem bem, até semana que vem, pessoal.